E aí, se você chegou até aqui, é porque você está precisando de ajuda para seu filho, neto, neta. Você está percebendo que seu guri não está sabendo nada ou quase nada de matemática. Aí vem aquela luta diária. Você coloca ele para fazer os deveres e não acerta nada. Te pergunta tudo, cada detalhe. Não faz nada sozinho. Eu sei bem o que é isso, pois trabalho com isso há anos e escuto pais reclamando todos os dias, o tempo todo sobre isso. Então vem cá, senta aqui para a gente conversar porque você está no lugar certo. Eu já sei que você sabe a importância de deixar uma boa educação para os nossos filhos. E dar uma boa educação passa pelo fato de aprender e dominar matemática. Agora falo em aprender mesmo. Aprender para durar a vida toda. Não estou falando de aprender hoje para fazer uma prova amanhã, esquecer tudo, quem sabe. Isso não rola. Então, hoje eu vou te dar o que você está procurando. É isso. Nossa equipe de matemática sentou e foi atrás dos melhores alunos de matemática do mundo e buscamos entender qual era o segredo para eles se tornarem o número um, tipo Globo Repórter mesmo, onde vivem, quanto estudam, o que comem. Bem, brincadeiras à parte, a partir daí, elaboramos uma metodologia de ensino que de fato faz o aluno aprender e, principalmente, fixar o que aprendeu para nunca mais esquecer. O que é o método SUDO? SUDO significa velocidade e isso é o que queremos para os nossos alunos. Eles saem daqui fazendo cálculos mentais numa velocidade acima do normal. E hoje te darei acesso a essa metodologia poderosa que nós da equipe de matemática criamos. Usamos diariamente essa metodologia e já ajudamos centenas de crianças a criarem uma base sólida de matemática para toda a vida. Muitos desses alunos já são profissionais formados, alguns são engenheiros, médicos, arquitetos. Alguns chegaram aqui desacreditados da matemática, mas isso mudou ao longo do caminho. Mas depois falo disso. E eu falando aqui, talvez você ainda não me conheça. Eu sou Alexandre Valente, conhecido como Tio Phil, e faço parte da equipe de professores de matemática aqui do SUDO. Nós somos especialistas em reforço escolar. Já ajudamos milhares de alunos a vencerem a dificuldade e aprender de uma vez por todas essa tal de matemática. Estamos fazendo isso há bastante tempo. São mais de 12 anos. Mas foi muita gente que passou por aqui. Muitos chegaram desacreditados, que só de olhar dava dó. E nesse tempo todo, vendo a dificuldade da criança, um certo padrão, alguns alunos chegavam aqui no SUDO para fazer uma aula de física. Até entendiam, mas não conseguiam evoluir por conta da base de matemática. Vinha para uma aula de química e a mesma coisa acontecia. O próprio desinteresse na matemática tinha a mesma explicação, faltava a base. Depois fomos examinar esse problema de uma vez por todas. Isso virou uma causa aqui para nós. Fomos à luta para resolver, até que buscamos um jeito diferente para ensinar matemática. Um jeito que, de fato, deixe fixado, gravado, para nunca mais a criança esquecer a forma de fazer as coisas. E sabe como fizemos isso? Buscamos os melhores alunos de matemática no mundo, segundo o exame PISA. Esses alunos são chineses. No exame PISA, a China entra no ranking separado em 4 regiões e ocupa 4 das 5 primeiras posições. Veja só o ranking. Olha o Brasil, está entre as últimas posições desse ranking. Eles aprendem de forma totalmente diferente do que acontece aqui no Brasil. Mas o método SUDO traz essa forma de aprender, adaptada à nossa realidade. E para quem é o método SUDO? O método SUDO é para você, que é pai e mãe e que se preocupa de fato com a educação dos seus filhos. Sabe a importância que isso pode fazer na vida dele ou dela? O método SUDO é para criança a partir dos 8 anos. E o mais legal é que essa metodologia funciona para qualquer pessoa. Serve tanto para quem quer se recuperar, como também serve para quem deseja potencializar os seus conhecimentos de matemática e virar um aluno número 1 da sala. Se você está preocupado com a qualidade do que é aprendido na escola e não quer que seu filho tenha uma base fraca e leve essa dificuldade para toda a vida,
então o método Sudoku é perfeito para você. Essa metodologia já foi validada e testada, já funcionou com outras crianças e agora vai funcionar com seu filho também. Outra coisa, você sabe que nesses últimos 2 anos ninguém aprendeu praticamente nada e que a maioria das escolas não está fazendo nada que de fato seja eficaz para resolver isso. Sei que você sabe bem lá no fundo que se não fizer nada, hoje, esse problema com a matemática vai se arrastar e virar uma bola de neve gigantesca. Vou até te mostrar uma reportagem que vi esses dias. 2 em cada 10 alunos de escolas públicas brasileiras estão atrasados nos estudos, o que representa 7 milhões de estudantes. É o que mostra uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Os gêmeos Tiago e Mateus estão no 9º ano do ensino fundamental. Eles têm 16 anos e já deveriam ter começado o ensino médio, mas repetiram 2 vezes a 4ª série. O professor não vinha e disse, eu não vou ir para a escola amanhã porque eu sei que o professor não vai vir. Fica meio que triste, meio desmotivado. A tal time vai lá embaixo, aí tu já não tem vontade de fazer mais nada. Os 2 fazem parte dos 7 milhões de estudantes brasileiros que estão atrasados porque foram reprovados ou porque deixaram de estudar por um período. Isso representa 20% do total de 35 milhões matriculados no ensino médio e no ensino fundamental. Depois dessa triste reportagem, nós só queremos dizer que seu filho não precisa fazer parte dessa estatística, pois o método Sudoku é eficaz para deixá-lo passar bem longe desses números horrorosos. Agora, deixa eu te contar aqui rapidamente. O curso Explica já funciona há alguns anos e, como já disse, muitos alunos chegavam aqui com muita dificuldade. Essas dificuldades têm diversos fatores. Troca de escola, troca de professor. Analisa comigo uma coisa muito simples. Imagina que nós estejamos vendo uma série e você perdeu 3 ou 4 capítulos. Chega uma hora que essa série começa a ficar sem sentido para você. Isso vai te causar desestímulo e você não vai mais querer ver aquela série. Eu posso até usar uma expressão, você perdeu o engajamento. Pois assim acontece também na matemática. Vários assuntos são deixados para trás e em algum momento todo o corpo matemático perde o sentido. A nossa equipe em algum momento se cansou de ver esse tipo de comportamento, esse tipo de efeito nos nossos alunos. E procuramos intensamente como resolver. E conseguimos montar um método poderoso e definitivo para resolver esses problemas dos nossos alunos. Depois de muito estudo, muita pesquisa, muitos testes aplicados nessa criançada, vimos que a falta de fluxo uniforme no aprendizado causa uma série de problemas. Por exemplo, a professora do Fundamental 1, todos nós sabemos que há muitos anos atrás, não era uma especialista em matemática. Muitas das vezes, ela nem gostava da disciplina, o que inevitavelmente passa uma insegurança para os nossos alunos. E vou aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Muitas das vezes, na mudança de uma escola para outra, o aluno perde uma vasta quantidade de conhecimentos. O que era dado no primeiro bimestre de uma escola só vai ser dado no segundo, no terceiro, numa outra escola, e muitas das vezes o aluno chega e já não mais vai ver aquele conteúdo, o que vai causar lá na frente o tal desinteresse que eu falei com vocês. Temos ainda o problema de alguns especialistas, eu digo matemáticos mesmos, que gostam de determinado assunto, aprofundam naquele assunto e deixam outros assuntos tão importantes quanto aleatórios, sem uma profundidade adequada. Isso também vai causar aquele velho desinteresse e aquela falta de base nos nossos alunos. O método Sudoku se baseia em 4 pilares: repetitividade, cálculos mentais, contextualização e criação. Deixa eu explicar um pouquinho de cada um desses. É fato que a repetitividade é importantíssima no ensino da matemática. A repetitividade nos traz a facilidade de lidar com números e operações. Depois da repetitividade, nós temos os cálculos mentais. É fato que fazer cálculo num papel é diferente de fazer cálculos mentais. Como o pessoal diz, cálculos de cabeça. Nós do Sudoku damos o passo a passo de como ser um calculista poderoso mentalmente. O próximo ponto da nossa base, do nosso método, é a contextualização. Quantos alunos, muitas das vezes, quando leem um texto, eles não sabem extrair dali todos os elementos para transformar aquele texto, por exemplo, numa equação, numa resolução de um problema. Então, contextualizar o que está acontecendo é importantíssimo.
E o final, no meu ponto de vista, penso como se fosse uma vedete do nosso método, é a criação. A pergunta é, será que um aluno é capaz de criar uma questão, de criar uma situação-problema com o que foi estudado? Então veja, se o aluno passa por todos esses pilares, repetitividade, cálculos mentais, contextualização e a criação de uma situação-problema, com certeza, sem sombra de dúvidas, ele domina aquele assunto matemático. Esses 4 pilares juntos farão com que seu filho consiga dominar a matemática de uma vez por todas. Se você seguir essa sequência, não tem erro. Nunca mais tem nota vermelha, não tem recuperação. Para sua sorte, nós conseguimos formatar o método Sudu para você aplicar aonde você quiser. De qualquer lugar do mundo, você aplica e tem os mesmos resultados que um aluno presencial. E se você tem interesse em ver em detalhes como aplicar o método Sudu na sua casa e ver seu filho tendo resultados que nunca imaginou ter, fique aqui, pois vou te falar como funciona o nosso curso. O método Sudu é um curso completo de matemática, com microaulas direto ao ponto, para o seu filho dominar os pilares que os melhores alunos de matemática do mundo dominam. Nossa obsessão é que ele crie uma base sólida para toda a vida. Quero que ele aprenda e não esqueça nunca mais. O curso é totalmente online, as aulas foram divididas em módulos para que você consiga dar um passo de cada vez e avance de forma correta. No nosso curso, você aprenderá como criar um ambiente perfeito para o aprendizado. Aqui é para você ter o nosso olhar de professor e criar um espaço livre de distrações para assim facilitar a sua fixação e aprendizado. Na nossa segunda etapa, vamos entender o seu filho. Não tem como resolver um problema sem saber a sua causa. Você irá entender o seu filho e desvendar de onde vem toda essa gama de dificuldade. Na próxima fase, vou te ensinar a aplicar o método Sudu. Você vai compreender a fundo como funciona e como potencializar o resultado. Você irá aprofundar o método Sudu e entender como aplicá-lo para ter os melhores resultados. Fica claro aqui que você não precisa saber matemática para aplicar o método Sudu. Já está tudo detalhado dentro do curso. Você só precisa acompanhar para saber se o seu filho está cumprindo o horário das atividades. Só isso e nada mais. Esse acompanhamento pode ser feito por você, pelo irmão mais velho, tia, avó, qualquer pessoa. Agora vamos falar da trilha de aprendizado. Nós separamos todos os assuntos de matemática da vida escolar do aluno, tudinho, da primeira aula até a mais complexa. São mais de 100 aulas e milhares de exercícios. Nossas aulas são separadas por assuntos e cada assunto tem níveis de dificuldade e complexidade. O aluno só avança após ter o nível aceitável de acertos no menor tempo possível. Cada lista de exercício possui atividades que contemplam 4 pilares da nossa metodologia. Você pode estar até pensando o seguinte: meu filho não aprende online. Na verdade, ele não aprende com aquela aula longa e que fica enrolando e nada faz sentido. Nossas microaulas são de 3, 4 até 5 minutos. São super objetivas. Nem dá tempo de desinteressar. É uma aula focada num assunto, por exemplo, multiplicação de unidades. O guri tem que ficar bom nisso e fazer contas de cabeça. Começa fácil e a criança adere ao assunto e depois vamos aumentando o grau de complexidade. Talvez você esteja pensando e falando para si que não tem tempo. Daí te falo que só precisa de 1 hora por semana para começar. Muito pouco, né? Será que ninguém da sua casa tem 1 horinha por semana para se dedicar e ajudar o seu filho? Aí eu vou te dar uma informação para machucar o coração. É o seguinte: o brasileiro fica em média 4 horas por dia na internet. Você, eu, todo mundo fica. Inclusive, você está agora aqui comigo. Aí vem a pergunta: se você fica em média 28 horas por semana nas redes sociais, você poderia tirar 1 horinha por semana para ajudar seu filho a construir um futuro melhor? E você faz isso, como já disse, mesmo sem saber matemática. Tudo isso que estou te falando aqui está dentro de uma plataforma de ensino, com o mesmo visual da Netflix. E isso é para deixar tudo mais interessante para ele. E tem mais uma coisa: quase todas as crianças apresentam as mesmas dificuldades
Então, se tem um monte de aluno tendo ótimos resultados com o Sudoku, é sinal que seu filho também pode. E para te dar um empurrãozinho, garantindo a sua vaga agora, além de ter acesso por 12 meses do método Sudoku completo, com suporte, você ganhará um super bônus, que é o curso para organizar e planejar a vida escolar do seu filho. Você tem que criar uma rotina eficiente para potencializar o aprendizado. De nada adianta estudar 10 horas por dia se isso acontecer sem qualidade. Eu sempre comparo com a academia. Ninguém malha 10 horas por dia. Tem muito mais ações junto com o treino. Assim, terão melhores resultados. Você aprenderá a planejar a semana de estudos do seu filho de forma eficiente. Um dos fundamentos para quem quer ir bem nos estudos é a organização. Há uma técnica indispensável para que seu filho possa se manter organizado e em dia com suas tarefas: o plano de estudos semanal. Há muitos benefícios e vantagens em adotar esse tipo de planejamento: aumento da produtividade, aumentar o aproveitamento no estudo e a capacidade de concentração, melhorar o preparo para as provas e testes, melhorar a gestão de tempo e criar o hábito de ter uma rotina organizada. Só esse bônus custaria em torno de R$ 297, mas hoje sai de graça para você. Esse curso presencial hoje fica em torno de R$ 290 a mensalidade. A anuidade sairia por R$ 3.480. Se somar o bônus, daria R$ 3.777. Mas calma, preste atenção nessa oferta. Pensa comigo, quanto vale o acesso a todo o conteúdo de matemática separado por grau de dificuldade e com milhares de exercícios? Pense também que ele fará seu filho fazer contas de cabeça mais rápido que todo mundo e que isso vai ajudá-lo na hora que for prestar vestibular para aquele curso super concorrido e que por décimos perde-se uma vaga. Então, quanto vale isso? O método Sudoku online é um curso que será vendido por R$ 697 dentro de alguns meses. Mas, se você está vendo esse vídeo, é porque ele ainda está no valor promocional de R$ 297. Você ainda pode dividir esse valor em até 12 parcelas. E aí fica mais barato do que o valor de uma pizza. R$ 29,64. E isso não dá nem R$1 por dia. Se eu tivesse a oportunidade que você está tendo agora, eu não pensaria duas vezes antes de inscrever o meu filho. Isso é um valor promocional. Assim que eu bater a meta de 1.000 alunos, o valor muda. Daí, não tem volta, você pagará mais caro. Você sabe que com o método Sudoku, você não gasta com aula particular de matemática. E só aí você já vai economizar um dinheirão. Você também sabe que o reflexo disso é lá na frente e seu filho conseguir uma vaga na universidade pública e economizar com mensalidade de faculdades particulares. Não precisa nem ser bom de matemática para entender que esse investimento vai se pagar centenas de vezes, né? Então, se você quer ter acesso ao método Sudoku e descobrir que o seu filho pode se tornar um gênio da matemática, aperte o botão abaixo e o inscreva no método Sudoku, agora mesmo. E se você ainda está com dúvida se o método Sudoku vai ajudar seu filho a ter uma base sólida em matemática, faça assim, testa. Escreve o guri no Sudoku, assista às aulas e comece hoje mesmo a colocar em prática o método e veja com seus próprios olhos se dá certo ou não. Se por algum motivo você não gostar ou não se adaptar, é só enviar um e-mail para a minha equipe dentro do prazo de 7 dias, solicitar o seu reembolso e eu devolvo o seu dinheiro do curso. Eu estou tirando o risco todo de sua mão e colocando na minha. São 7 dias para colocar em prática e ver se funciona para você. Então, minha proposta é essa. Se você quer que seu filho aprenda matemática como os melhores alunos do mundo e crie uma base sólida para a sua vida, aperta o botão abaixo e inscreva no método Sudoku. Você receberá o acesso ao treinamento no seu e-mail no momento em que o pagamento for confirmado, beleza? Espero te ver na primeira aula. Um beijão do tio Phil. E como sempre, até a próxima.